A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne, em que o nariz de Passepartout fica muito, muito longo. No dia seguinte, Passepartout, estafado, esfomeado, resolveu que era preciso comer alguma coisa a todo custo, e quanto mais cedo, melhor, claro. Ele tinha, é verdade, o recurso de vender o seu relógio, mas preferiria morrer de fome a realizar este expediente. Era uma oportunidade, portanto, para este bravo francês usar a voz forte, melodiosa, com que a natureza o dotara. Sabia alguns refrões da França e da velha Inglaterra e resolveu experimentá-los. Os japoneses deveriam certamente gostar muito de música, pois que tudo se faz entre e ao som dos símbolos, do tantã e dos tambores neste país, e por certo apreciariam os talentos de um virtuoso europeu. Mas talvez fosse um pouco cedo demais para organizar um concerto, e os diletantes, inopinadamente despertos, não iriam talvez pagar o cantor em moeda com a efígie do Mikado. Passepartout decidiu, pois, esperar algumas horas, mas caminhando, pensou que parecia vestido bem demais para um artista ambulante. Então veio-lhe a ideia de trocar as suas roupas por trajes usados, mais em harmonia com a sua condição. Esta troca ainda deveria deixar um saldo, que poderia imediatamente aplicar para saciar o seu voraz apetite. Tomada esta resolução, faltava executá-la. Foi só depois de longas buscas que Passepartout descobriu um brechó indígena, no qual expôs o seu pedido. O traje europeu agradou por demais o comerciante, e logo depois Passepartout saía envolto em uma velha roupa japonesa e com uma espécie de turbante na cabeça, desbotado pela ação do tempo. Mas, em compensação, algumas moedas de prata tilintavam em seu bolso. Bem, pensou, vou imaginar que estamos no carnaval. O primeiro cuidado de Passepartout, assim japonificado, digamos, foi entrar numa tea house de aparência modesta, e aí, com uns restos de ave e um punhado de arroz, almoçou como um homem para quem o jantar seria ainda um problema a se resolver. Agora, disse para si mesmo, depois de comer copiosamente, é bom não perder a cabeça. Não tenho mais o recurso de trocar estes andrajos por outros ainda mais japoneses e mais simples. É preciso, portanto, encontrar um meio de deixar o mais rápido possível este país do sol nascente, do qual só guardarei uma lamentável lembrança, infelizmente. Passepartout cogitou, então, em visitar os paquetes de partida para a América. Contava oferecer-se como cozinheiro ou criado, não pedindo outra coisa que senão passagem e comida. Uma vez em São Francisco, veria o que fazer. O importante era atravessar estas 4.700 milhas do Pacífico que se estendem entre o Japão e o Novo Mundo. Passepartout, não sendo homem de deixar fenecer uma ideia, dirigiu-se para o porto de Yokohama. Mas, à medida que se aproximava das docas, o projeto que lhe havia parecido tão simples no momento em que o concebera, parecia agora cada vez mais inexequível. Por que é que teriam necessidade de um cozinheiro ou de um criado a bordo de um navio americano, e que confiança inspiraria vestido assim? Que recomendações ele poderia dar? Que referências indicar? Enquanto assim Passepartout pensava, seus olhos caíram sobre um imenso cartaz que uma espécie de clone desfilava pelas ruas de Yokohama. Este cartaz estava também escrito em inglês. O cartaz dizia o seguinte em inglês: Trupe japonesa acrobática do respeitável William Batulcar. Últimas representações antes de partir para os Estados Unidos da América. Dos narilongos, sob a invocação direta do deus Tingou. Grande atração. Os Estados Unidos da América, exclamou Passepartout. É justamente o que procuro. Seguiu o homem sanduíche e voltou à cidade japonesa. Um quarto de hora mais tarde,
parava diante de uma vasta barraca coroada por fileiras de bandeirinhas e cujas paredes externas representavam, sem perspectiva, mas em cores fortes, todo um grupo de malabaristas. Era o estabelecimento do respeitável Batucar, espécie de Barnum americano, diretor de uma companhia de saltimbancos, malabaristas, clowns, acrobatas, equilibristas, ginastas, que, segundo o cartaz, fazia suas últimas apresentações antes de deixar o Império do Sol para os Estados Unidos. Passepartout entrou num peristilo que precedia a barraca e chamou Batucar. Apareceu Batucar em pessoa. O que quer? Disse a Passepartout, a quem tomou a princípio por um nativo. Preciso de um criado. Perguntou Batucar. Um criado? Exclamou Batucar, confiando a espessa barbicha grisalha sobre o queixo. Tenho 2 obedientes, fiéis, que nunca me deixaram, que me servem por nada, com a condição que os alimente. E eles aqui estão, acrescentou Batucar, mostrando seus 2 braços robustos, sulcados por veias grossas como cordas de contrabaixo. Então não posso lhe ser útil em nada? Lhe perguntou Passepartout. Em nada, infelizmente, respondeu Batucar. Diacho, teria sido muito conveniente para mim partir consigo. Ah, então é isso? Disse o respeitável Batucar. Você é tão japonês quanto eu sou um macaco. Por que está vestido assim de japonês? A gente se veste como pode, respondeu Passepartout meio sem graça. Ah, é verdade, disse Batucar. É francês? Sim, um parisiense de Paris. Então deve saber fazer caretas. Claro, respondeu Passepartout, vexado por ver sua nacionalidade provocar esta pergunta. Nós, os franceses, sabemos fazer caretas, é verdade, mas não melhor do que os americanos. Exato, pois bem, se não o contrato como criado, posso contratá-lo como clown. Compreenda, meu bravo. Na França, exibem-se comediantes estrangeiros e no estrangeiro, comediantes franceses. Haha. Ah, é verdade, disse Passepartout. É vigoroso, não é? Principalmente quando saio da mesa, disse Passepartout. E sabe cantar? Sim, respondeu Passepartout, que em outros tempos, disse ele que participara de alguns concertos de rua. Mas sabe cantar de cabeça para baixo? Com um peão girando na ponta do pé esquerdo e um sabre em equilíbrio na planta do pé direito? Sei sim, respondeu Passepartout, que se lembrava dos primeiros exercícios da sua tenra idade. Então está bem, respondeu o respeitável Batucar. A contratação foi concluída. Afinal, Passepartout achara uma posição. Estava contratado para fazer de tudo na célebre companhia japonesa. Era pouco lisonjeiro, mas em menos de 8 dias estaria a caminho de São Francisco, que era o que de fato importava. A representação anunciada em altos brados pelo ilustre Batucar deveria começar às 3 horas e logo os ensurdecedores instrumentos de uma orquestra japonesa, tambores e tantãs tocavam à porta. Compreendam que Passepartout não tinha podido estudar um papel, mas deveria emprestar o apoio de seus sólidos ombros no grande exercício da pirâmide humana, executado pelos narilongos do deus Tingou. Esta grande apresentação do espetáculo deveria encerrar a série dos exercícios. Antes das 3 horas, os espectadores tinham invadido a grande tenda, europeus e indígenas, chineses e japoneses, homens, mulheres e crianças. Precipitavam-se sobre as estreitas bancadas nos camarotes que ficavam de frente para a cena. Os músicos tinham voltado para dentro e a orquestra completa, gongos, tantãs, castanholas, flautas, tamborins e grandes bumbos, tocava com furor. Esta representação foi como são todas as exibições de acrobatas, mas é preciso confessar que os japoneses são os melhores equilibristas do mundo. Um, armado com uma ventarola e pequenos pedaços de papel, executava o exercício tão gracioso das borboletas e das flores. Outro, com a fumaça odorífera de seu cachimbo, tratava rapidamente
no ar uma espécie de palavras azuladas com a fumaça, em comprimento, dirigido à plateia. Este outro brincava com velas acesas, que sucessivamente se apagavam quando passava na frente de seus lábios, e que tornava a acender uma na outra. Nem por um instante o jogo era interrompido. Aquele produzia uns peões giratórios, as mais inverossímeis combinações. Em suas mãos, estas máquinas roncadoras pareciam adquirir vida própria em seu giro interminável. Corria sobre os cabos de cachimbo, sobre os fios de sabres, sobre arames, cabelos de verdade estendidos de um lado a outro do palco. Giravam nas bordas de grandes copos de cristal, subiam degraus de bambu, dispersavam-se para todos os lados, produzindo efeitos harmônicos, exóticos, ao combinarem seus diversos tons. Os malabaristas as lançavam e elas giravam no ar. Elas as lançavam como petecas, com aqueles raquetes de madeira, giravam sempre. Eles a enfurnavam no bolso e, quando as retiravam, giravam ainda, até o momento em que uma mola distendida as fazia desabrochar em ramalhetes artificiais. Inútil descrever aqui os prodigiosos exercícios dos acrobatas e dos ginastas da companhia. As piruetas, na escada, na vara, na bola, nos barris, etc., foram executados com incrível precisão. Mas a principal atração do espetáculo era, de fato, a exibição dos narilongos, assombrosos equilibristas que a Europa ainda não conhece. Os narilongos formavam uma corporação particular colocada sob a proteção direita do deus Tingol. Vestidos com musarautos da Idade Média, traziam um esplêndido par de asas nas costas, mas o que mais os distinguia era o longo nariz com que suas faces estavam ornamentadas, e principalmente o uso que faziam deles. Estes narizes nada mais eram que bambus com comprimento de 5 a 6 pés, uns direitos, outros recurvos, uns lisos, outros verruguentos. Ora, sobre estes apêndices fixados de modo sólido é que faziam todos os exercícios de equilíbrio. Uma dúzia dos seguidores do deus Tingol deitaram-se de costas e seus camaradas vieram cair sobre seus narizes, eretos como para-raios, saltando, volteando deste para aquele, executando as voltas mais inacreditáveis. Para terminar, anunciara-se especialmente ao público a pirâmide humana, em que uns 50 narilongos deveriam representar o carro de Juggernaut. Mas em vez de fornecerem e formarem a pirâmide, tomando os ombros como ponto de apoio, os artistas do respeitável batucar deveriam sobrepor-se uns aos outros pelo nariz. Ora, um dos que formavam a base do carro havia deixado a companhia e, como bastava ser vigoroso e reto, Passepartout havia sido escolhido para o substituir. Claro, o digno moço francês se sentira todo pesaroso quando, triste recordação de sua mocidade, tinha envergado seu traje da Idade Média, ornado com asas multicoloridas, e quando um nariz de 6 pés lhe tinha sido aplicado ao rosto. Mas, enfim, este nariz era o seu ganha-pão, e Passepartout resignou-se. Passepartout entrou em cena e veio alinhar-se com seus colegas que deveriam figurar na base do carro de Juggernaut. Todos estenderam-se no chão com o nariz para o céu. Uma segunda seção de equilibristas veio pousar sobre estes longos apêndices. Uma terceira colocou-se por cima, depois uma quarta, e sobre estes narizes, que só se tocavam pelas pontas, um monumento humano se elevou, bem depressa até as frisas do teatro. Ora, os aplausos redobravam, e os instrumentos de orquestra explodiam como trovoadas,
quando de repente a pirâmide oscilou. O equilíbrio se rompeu, faltou um dos narizes da base e o monumento desmoronou como um castelo de cartas. A culpa foi de Passepartout, que, abandonando o seu lugar, saltando a rampa sem o auxílio das asas e trepando a galeria da direita, caía aos pés de um espectador, gritando: "Ah, meu patrão, meu amado patrão, meu patrão!" "Você?" lhe perguntou o espectador. "Euzinho, patrão." "Bem, neste caso, para o navio, meu rapaz, para o navio, para o paquete, já, já, vamos todos." Mr. Fogg, Aouda, que o acompanhava, Passepartout, tinham se precipitado pelos corredores para fora da tenda, mas lá encontraram o digno Batulcar, furioso, que reclamava indenização pelo fiasco da apresentação, por culpa de Passepartout. Phileas Fogg apagou seu furor atirando-lhe um punhado de banknotes. E às 6h30, no momento em que ele ia partir, Mr. Fogg, Aouda, puseram o pé no paquete americano, seguidos por Passepartout, as asas nas costas ainda e sobre a face o nariz de 6 pés que ainda não havia podido arrancar do rosto. O que aconteceu quando chegaram perto de Xangai já se sabe. Os sinais feitos pela Tankendere tinham sido notados pelo navio para Yokohama. O capitão, vendo uma bandeira a meio pau, dirigira-se para a pequena goleta. Instantes depois, Phileas Fogg, pagando as passagens pelo preço combinado, punha no bolso do patrão John Busby 550 libras, 3.750 francos. Depois, o respeitável gentleman, Aouda e Fix tinham subido a bordo do vapor que logo se pôs a caminho para Nagasaki e Yokohama. Tendo chegado naquela mesma manhã, 14 de novembro, Phileas Fogg, deixando Fix ir tratar de seus assuntos, tinha ido até o Carnatic e lá soube, para grande felicidade de Aouda, e talvez sua também, claro, mas que não deixou transparecer, que o francês Passepartout havia efetivamente chegado na véspera em Yokohama. Phileas Fogg, que devia partir naquela mesma noite para São Francisco, começou imediatamente a procurar Passepartout pela cidade. Dirigiu-se, mas em vão, aos agentes consulares franceses e ingleses, e depois de ter percorrido inutilmente as ruas de Yokohama, já perdia as esperanças de encontrar Passepartout, quando o acaso, ou talvez uma espécie de premonição, o fez entrar na tenda do respeitável Batulcar. Não teria, por certo, reconhecido seu servidor sob a ridícula roupa de arauto, mas Passepartout, em sua posição deitada, avistou o patrão na galeria. Não pôde conter o movimento de seu nariz, daí a quebra do equilíbrio da pirâmide humana e tudo o que se seguiu depois. Eis o que Passepartout ouviu da própria boca de Aouda, que lhe contou então como fora feita a travessia de Hong Kong para Yokohama em companhia de um tal de Sr. Fix na goleta Tankendere. Ao ouvir o nome Fix, Passepartout nem pestanejou. Pensou que ainda não chegara o momento de dizer ao patrão o que se passara entre um inspetor de polícia e ele. Assim, ao narrar suas aventuras, acusou-se e pediu desculpa somente por ter sido surpreendido pelo entorpecimento do ópio numa taverna de Hong Kong, ópio com que o miserável Fix o havia drogado, sem que ele soubesse que aquilo era de fato droga. E esta parte ele não contou para o patrão ainda. Mr. Fogg escutou friamente este diálogo sem responder. Depois abriu ao criado um crédito suficiente para que este comprasse no navio trajes mais convenientes, e com efeito não passara ainda 1 hora e o honesto moço, tendo tirado o nariz postiço e cortado as asas, não tinha mais nada em si que o recordasse, o seguidor do deus Tingol.
O paquete que fazia a travessia de Yokohama a São Francisco pertencia à companhia do Pacific Mail Steam e chamava-se General Grant. Era um grande vapor de rodas deslocando 2.500 toneladas, bem constituído e dotado de grande velocidade. Um enorme balancim subia e descia sucessivamente sobre o convés. Numa das suas extremidades articulava-se o cabo de um pistão e na outra o de uma biela que, transformando o movimento retilíneo em movimento circular, o aplicava diretamente no eixo das rodas do vapor. O General Grant estava dotado de 3 mastros de goleta e possuía uma grande superfície de pano que ajudava poderosamente o vapor, mantendo suas 12 milhas por hora. O paquete não deveria levar mais de 21 dias para atravessar o Pacífico. Phileas Fogg estava, pois, autorizado a crer que, chegando em 2 de dezembro a São Francisco, estaria dia 11 em Nova York e dia 20 em Londres, antecipando assim em algumas horas a data fatal de 21 de dezembro. Os passageiros eram bem numerosos a bordo do vapor, ingleses, muitos americanos, uma verdadeira imigração de colhas para a América e um certo número de oficiais do exército das Índias que aproveitavam sua licença para fazerem a volta ao mundo. Durante esta travessia não se deu nenhum incidente náutico. O navio, sustentado sobre suas largas rodas, apoiado no seu forte velame, jogava pouco. O Oceano Pacífico justificava bem seu nome. Era pacífico. Mr. Fogg estava tão calmo, tão pouco comunicativo como de costume. Sua jovem companheira, Aouda, cada vez mais se sentia atraída, ligada àquele homem por outros laços que não os do reconhecimento. Esta silenciosa natureza, tão generosa em suma, a impressionava mais do que suspeitara, e fora quase sem dar por isso que ela se deixou levar por sentimentos dos quais o enigmático Phileas Fogg não parecia sentir nenhuma influência. Além disso, Aouda interessava-se extraordinariamente pelos projetos do gentleman. Inquietava-se com os contratempos que poderiam comprometer o êxito da sua viagem. Frequentemente conversava com Passepartout, que não deixava de perceber o que se passava no coração de Aouda. O bravo moço tinha agora, a respeito de seu patrão, uma fé quase cega. Não se fartava de elogiar a honestidade, a generosidade, a dedicação de Phileas Fogg diante de Aouda. Depois tranquilizava Aouda sobre o sucesso da viagem, repetindo que o mais difícil já havia passado, que haviam saído dos países fantásticos da China e do Japão, que retornavam às regiões civilizadas, e que afinal um trem de São Francisco a Nova York e um transatlântico de Nova York a Londres bastariam, sem dúvida, para concluir esta impossível volta ao mundo no prazo combinado. 9 dias depois de ter deixado Yokohama, Phileas Fogg tinha percorrido exatamente a metade do globo terrestre. Com efeito, o General Grant, em 23 de novembro, passou para o 80º meridiano, aquele no qual se acham no hemisfério austral os antípodas de Londres. Dos 80 dias postos à sua disposição, Phileas Fogg, é verdade, gastara 52 e só lhe restavam 28, mas é preciso notar que, se o gentleman se achava somente no meio da viagem, pela diferença dos meridianos, tinha na realidade concluída mais de 2/3 do percurso total, que desvios forçados com efeito de Londres a Aden, de Aden a Bombaim, de Calcutá a Singapura, de Singapura a Yokohama, seguindo circularmente o 50º paralelo, que é o de Londres, a distância teria sido só de 15.000 milhas aproximadamente, ao passo que Phileas Fogg se vira forçado pelos caprichos dos meios de locomoção a percorrer 26.000 milhas,
das quais fizera cerca de 17.000 até esta data, de dia 23 de novembro. Mas agora a rota final seria reta e Fix não estava mais por ali para aumentar os obstáculos. Aconteceu também que, em 23 de novembro, Passepartout experimentou uma grande alegria. Lembremos que o Cabeça Dura tinha se obstinado a manter a hora de Londres em seu famoso relógio de família, considerando falsas todas as horas dos países que atravessara. Mas agora a rota seria reta e Fix não estava mais por ali para aumentar os obstáculos. Aconteceu também que em 23 de novembro, Passepartout experimentou uma grande alegria. Lembremos-nos que o Cabeça Dura tinha obstinado a manter a hora de Londres em seu relógio, famoso de família, considerando falsas todas as horas dos países que atravessara. Ora, naquele dia, apesar de não ter nem adiantado nem atrasado o seu relógio, estava de acordo com os cronômetros do navio. Nem é preciso dizer que Passepartout exultava, bem que teria gostado de saber o que Fix diria se estivesse presente. Aquele velhaco que me contava um monte de lorotas sobre meridianos, sobre o sol e a lua, repetia Passepartout: "Bah, esse pessoal, se a gente os escutasse, que bela relojoaria fariam." Eu bem que tinha a certeza de que mais dia menos dia, o sol se decidiria a se regular pelo meu relógio. Passepartout ignorava isso. Se o mostrador do seu relógio estivesse dividido em 24 horas, como os relógios italianos, não teria tido motivo algum para se gabar, porque os ponteiros, quando fossem 9 horas da manhã no navio, teriam indicado 9 horas da noite, isto é, a 21ª hora desde a meia-noite. Diferença exatamente igual a que existe entre Londres e o 180º meridiano. Mas se Fix tivesse sido capaz de explicar este efeito puramente físico, Passepartout sem dúvida teria sido incapaz, se não de o compreender, ao menos de o admitir. Em todo caso, se por um milagre um inspetor de polícia tivesse inopinadamente se mostrado a bordo neste momento, é possível que Passepartout, justificadamente rancoroso, tivesse tratado com ele de um outro assunto e de uma maneira bem diferente, claro. Mas onde estaria Fix neste exato momento? Fix estava precisamente a bordo do General Grant. Com efeito, chegando a Yokohama, o agente policial, abandonando Phileas Fogg, que esperava reencontrar durante o dia, tinha ido imediatamente ao consulado inglês. Lá tinha encontrado finalmente um mandado de prisão que, correndo atrás dele desde Bombaim, estava datado de 40 dias atrás. Mandado que lhe fora expedido de Hong Kong naquele mesmo Carnatic, a bordo do qual se supunha que o agente estivesse. Imagine-se o desapontamento do detetive. O mandado tornara-se inútil. Phileas Fogg tinha saído das possessões inglesas. Um ato de extradição era agora necessário para detê-lo. Paciência, disse Fix para si mesmo após o primeiro momento de cólera. Se meu mandado não serve para mais nada, servirá na Inglaterra. Este velhaco parece que vai voltar para sua pátria, crendo ter despistado a polícia. Bem, eu o seguirei até o fim. Quanto ao dinheiro, Deus guarde para que sobre algum, mas em viagens, gratificações, processos, multas, elefante e despesas de toda espécie, o meu homem já deixou mais de 1.000 libras por o caminho. Em todo caso, o barco é rico. Decisão tomada, embarcou no General Grant. Estava no navio quando Phileas Fogg e Aouda chegaram. Em todo caso, o banco é rico. Com imensa surpresa, reconheceu Passepartout sob suas vestes de arauto. Escondeu-se imediatamente em sua cabina
para evitar uma explicação que poderia comprometer tudo, e graças ao número de passageiros, contava não ser visto por seu inimigo quando naquele mesmo dia deu de cara com ele na proa do navio. Passepartout saltou para o pescoço de Fix sem mais nem menos, e para contentamento de alguns americanos que imediatamente apostaram em Passepartout, presenteou o infeliz inspetor de polícia com uma sova daquelas, que demonstrou a superioridade do boxe francês sobre o boxe inglês. Quando Passepartout acabou, sentiu-se calmo e quase aliviado. Fix levantou-se em péssimo estado e, olhando seu adversário, lhe disse friamente: "Acabou?" "Sim, por enquanto", respondeu Passepartout. "Então vamos conversar." "Que vá para o inferno", disse Passepartout, "no interesse de seu patrão." Passepartout, como que subjugado por esse sangue frio, seguiu o inspetor de polícia e ambos se sentaram à proa do navio. "Me deu uma surra", disse Mr. Fix. "Tudo bem, agora escute. Até aqui tenho sido adversário de Phileas Fogg, da sua viagem, etc., mas agora faço o seu jogo." "Até que enfim", exclamou Passepartout. "Agora acredita que meu patrão é um ótimo homem, honesto, honrado?" "Não", respondeu friamente Fix. "Acredito ainda que é um velhaco." "Calma, pare de bufar e me deixe falar. Enquanto Phileas Fogg se encontrava em possessões inglesas, tive interesse em retê-lo, causando aqui e ali adventos, colocando obstáculos para prejudicar a sua viagem, aguardando um mandado de prisão. Fiz tudo isso para atrapalhá-lo. Lancei contra ele os sacerdotes de Bombaim, embriaguei a si próprio em Hong Kong, separei-o de seu patrão, fiz com que perdesse o navio para Yokohama e tudo mais." Passepartout escutava com os punhos fechados de raiva. "Agora", disse Fix, "Phileas Fogg parece voltar para a Inglaterra. Que seja, segui-lo-ei, mas a partir de agora me dedicarei a afastar todos os obstáculos de seu caminho, com tanto ou mais empenho do que até agora tive em aumentá-los. Como pode ver, meu jogo mudou, e mudou porque é do meu interesse, e acrescento que seu interesse vai junto com o meu, porque é só na Inglaterra que poderá saber se está a serviço de um criminoso ou de um homem honesto." Passepartout tinha escutado atentamente Fix e ficou convencido de que o agente Fix falava mesmo com sinceridade. "Amigos?" perguntou Fix. "Amigos não", respondeu Passepartout. "Aliados sim, e espero para ver, porque ao menor sinal de traição sua, torço-lhe o pescoço." "Combinado", disse tranquilamente o inspetor de polícia. 11 dias depois, dia 3 de dezembro, o navio General Grant entrou na baía de Golden Gate e chegou a São Francisco. Mr. Fogg não tinha ainda nem ganho nem perdido um só dia. Em que se dá uma olhada em São Francisco, em dia de meeting. Eram 7 da manhã quando Phileas Fogg, Aouda e Passepartout puseram o pé no continente americano, se é que se pode dar esse nome ao cais flutuante em que desembarcaram, cais. Estes cais, subindo e descendo com a maré, facilitam a carga e a descarga dos navios. Neles é que atracam os clippers de todas as dimensões, os streamers de todas as nacionalidades e esses steamboats de muitos andares que fazem o serviço do Sacramento e de seus afluentes. É aí também que se amontoam os produtos de um comércio que se estende ao México, Peru, Chile, Brasil, Europa, Ásia, a todas as ilhas do Oceano Pacífico. Passepartout, em sua alegria de tocar afinal a terra americana, tinha entendido de fazer seu desembarque executando um salto mortal no melhor estilo, mas quando caiu sobre o cais, cujo tabuado estava carunchado, não conseguiu fazer a volta.
todo descontrolado e desengonçado com a maneira pela qual tomara pé sobre o novo continente, o honesto moço soltou um grito formidável que fez voar um grande número de cormorões e pelicanos, hóspedes habituais dos cais móveis. Phileas Fogg, assim que desembarcou, informou-se da hora em que partia o primeiro trem para Nova York. Era 6 da tarde. Fogg tinha, pois, um dia inteiro para gastar na capital californiana. Fez vir um veículo para Aouda e para si. Passepartout subiu para a boleia e o veículo, a $3 a corrida, dirigiu-se para o International Hotel. Do lugar elevado que ocupava, Passepartout observou com curiosidade a grande cidade americana. Ruas largas, casas baixas bem alinhadas, igrejas e templos de um gótico anglo-saxão, docas imensas, armazéns como palácios, uns de madeira, outros de tijolos. Nas ruas, carruagens numerosas, ônibus, cars de tramways, e sobre as calçadas encobertas, não apenas americanos e europeus, mas também chineses, indianos, enfim, o necessário para compor uma população de mais de 200 mil habitantes. Passepartout ficou muito surpreso com o que viu. Ele estava ainda na cidade legendária de 1849, na cidade dos bandidos, dos incendiários e dos assassinos vindos em busca das pepitas de ouro, imenso Cafarnaum de todos os desclassificados, onde se jogava ouro em pó, um revólver numa mão e um punhal na outra. Mas esse bom tempo já tinha se passado. São Francisco apresentava o aspecto de uma grande cidade comercial. A alta torre da municipalidade, onde vigiavam os sentinelas, dominava um conjunto de ruas e de avenidas que se cruzavam em ângulos retos, entre as quais se abriam praças verdejantes. Depois, uma cidade chinesa que parecia ter sido importada do Celeste Império em uma caixa de brinquedo. Nada de sombreros, nada de camisas vermelhas, nada de índios emplumados, mas chapéus de seda e roupas pretas, trajadas por um grande número de gentlemen dotados de uma atividade devoradora. Certas ruas, entre outras, Montgomery Street, Regent Street de Londres, o Boulevard Italian de Paris, a Broadway de Nova York, eram ladeadas por lojas esplêndidas que ofereciam à sua clientela os produtos do mundo inteiro. Quando Passepartout chegou ao International Hotel, não lhe parecia ter saído de Londres. Os rés do chão do hotel eram ocupados por um imenso bar, espécie de café, restaurante gratuito, aberto a todos que poderiam ali consumir carne seca, sopa de ostras, biscoitos e chester, sem terem que abrir a carteira sequer. Só se paga pela bebida. Ele, Porto ou Xerez, se sua fantasia o levar a beber algo. Passepartout achou isso muito americano. O restaurante do hotel era confortável. Phileas Fogg e Aouda sentaram-se a uma mesa e foram abundantemente servidos em pratos liliputianos por negros do mais belo negro. Depois de almoçar, Phileas Fogg, acompanhado de Aouda, deixou o hotel para ir ao consulado inglês visar seu passaporte. Na calçada encontrou o criado, que lhe perguntou, antes de pegar a estrada de ferro do Pacífico, não seria mais prudente comprar algumas dúzias de rifles Enfield ou de revólveres Colt. Passepartout ouvira falar de Sioux e de Pânias, que param os trens como simples ladrões espanhóis. Phileas Fogg respondeu que era uma precaução totalmente inútil, mas deu-lhe liberdade para agir como bem lhe aprouvesse. Depois dirigiu-se para o escritório do agente consular. Phileas Fogg nem tinha dado 200 passos quando, pelo maior dos acasos, encontrou o agente Fix. O inspetor mostrou-se extremamente surpreso, como Mr. Fogg e ele tinham feito juntos a travessia do Pacífico
e não tinham se encontrado no navio. Fosse como fosse, Fix não podia deixar de se sentir honrado em tornar a ver o gentleman a quem devia tanto, e como os seus negócios o chamavam à Europa, ficaria encantado em prosseguir viagem em tão agradável companhia. Phileas Fogg respondeu que a honra era dele, e Fix, que insistia em não o perder de vista, pediu permissão para acompanhá-los na visita a esta curiosa cidade de São Francisco, que foi-lhe concedida. Eis, pois, Aouda, Mr. Fogg e Fix passeando despreocupadamente pelas ruas. Logo estavam na Montgomery Street, onde a afluência popular era imensa. Nas calçadas, no meio da rua, sobre os trilhos, apesar da passagem incessante dos coches e dos ônibus, no interior das lojas, nas janelas de todas as casas e mesmo sobre os telhados, multidão imensa. Homens, sanduíches circulavam na multidão, bandeirinhas e bandeirolas flutuavam ao vento, gritos eclodiam por toda parte. Urra para Cumberfield! Urra para Mandiboy! Dizia outros. Era um meeting, pelo menos foi o que pensou Fix e o que disse a Phileas Fogg, acrescentando: faríamos talvez melhor, senhor, em não entrar nesta confusão, daí só se tira alguns socos e pontapés. Com efeito, respondeu Phileas Fogg, e os socos, por serem políticos, não deixam de ser socos. Fix achou que devia sorrir ao ouvir esta observação, e para verem se envolverem na bagunça, Aouda, Phileas Fogg e ele postaram-se no topo de uma escada que dava para um terraço, situado no fim da Montgomery Street, tentando assim afastar daquele tumulto. Diante deles, do outro lado da rua, entre Hearth de um comerciante de carvão e a loja de um negociante de petróleo, localizava-se uma grande plataforma ao ar livre, para a qual a multidão parecia convergir. E então, por que era este meeting? Qual seria a ocasião que o motivara? Phileas Fogg o ignorava totalmente. Tratar-se-ia da nomeação de um alto funcionário, militar ou civil, de um governador de estado ou de um membro do Congresso. Poderia imaginar que fosse pela animação extraordinária que tomava conta da cidade. Neste momento, um movimento considerável se produziu na multidão. Todas as mãos estavam levantadas. Algumas, solidamente fechadas, pareciam erguer-se e abaixar-se rapidamente em meio a gritos. Parecia enérgica, sem dúvida, de formular um voto. Uma maré agitava-se, a massa que refluía. As bandeiras oscilavam, desapareciam por um instante, reapareciam em farrapos. As ondulações da multidão propagavam-se até a escada, enquanto que todas as cabeças amontoadas se agitavam, a superfície como um mar subitamente tocado por uma borrasca. O número de chapéus pretos diminuía a olhos vistos, e a maior parte deles parecia ter perdido sua altura normal. É, evidentemente, um meeting, disse Fix, e a questão que o provocou deve ser palpitante. Não seria nada de admirar que fosse ainda a questão do Alabama, se bem que já esteja resolvida. Talvez, respondeu simplesmente Phileas Fogg. Em todo caso, retomou Fix, dois campeões se defrontam, o digno Cumberfield e o digno Mandiboy. Aouda, de braços dados com Phileas Fogg, contemplava com surpresa esta cena tumultuosa, e Fix ia perguntar a um de seus vizinhos a razão de tamanha efervescência popular, quando o movimento mais notável se pronunciou. Os urras, as imprecações redobraram. Os mastros de bandeiras transformaram-se em armas ofensivas. Mais mãos, punhos por todo lado. Do alto dos veículos parados e dos ônibus enfileirados em seu trajeto, trocavam-se petardos. Tudo servia de arma. Garrafas e calçados descreviam no ar trajetórias extensas, e pareceu mesmo que alguns revólveres misturavam as vociferações da multidão
suas detonações nacionais. A turba aproximou-se da escada e refluiu dos primeiros degraus. Um dos partidos estava sendo, evidentemente, repelido, sem que os simples espectadores pudessem reconhecer a vantagem. Ficava com Mandiboy ou com Cumberfield. Parece-me prudente nos retirarmos daqui, disse Fix, que não desejava que o seu homem fosse maltratado ou se metesse em qualquer confusão. Se a questão envolve a Inglaterra e nos reconhecem aqui, ficaremos envolvidos nesta bagunça até o pescoço, falou Fix. Um cidadão inglês, respondeu Phileas Fogg. Mas o gentleman não pôde terminar a frase sequer. Por detrás dele, do terraço que precedia a escada, partiram uivos espantosos. Bradavam, urra, hip, hip, Mandiboy. Era uma leva de eleitores que chegava de reforço, atacando pelo flanco os partidários de Cumberfield. Phileas Fogg, Aouda e Fix encontraram-se entre dois fogos cruzados. Era muito tarde para escapar. Esta torrente de homens armados com bengalas, chumbadas e com porretes era irresistível. Phileas Fogg e Fix, na defesa da jovem, foram horrivelmente sacudidos. Fogg, não menos fleumático do que de costume, quis defender-se com as armas naturais que a natureza pôs na extremidade dos braços de todo inglês, mas inutilmente. Um homenzarrão de barba avermelhada, rosto afogueado, ombros largos, que parecia ser o chefe do bando, levantou seu formidável punho sobre Phileas Fogg e teria gravemente maltratado o gentleman se Fix, por dedicação, não tivesse recebido o golpe em seu lugar. Um enorme galo se desenvolveu instantaneamente sob o chapéu do detetive, transformado em simples boné. Yankee, disse Phileas Fogg, lançando ao seu adversário um olhar de profundo desprezo. Inglês, respondeu o outro. Nós nos reencontraremos quando quiser. O seu nome? Phileas Fogg. O seu? Coronel Stamp W. Proctor. Depois a maré passou. Fix foi derrubado e se levantou com a roupa estrangalhada, mas sem ferimentos sérios. Seu paletó de viagem tinha sido separado em duas partes desiguais e as suas calças pareciam-se com estes calções que certos indianos, questão de moda, só vestem depois que deles terem tirado os fundilhos. Roupa destroçada, quis dizer. Mas, em suma, a Aouda tinha sido poupada, e só Fix tinha ganho seu murro. Obrigado, disse Phileas Fogg ao inspetor, logo que saíram do meio da multidão. Não há de quê, respondeu Fix, mas vamos. Aonde? A uma loja de roupas. Com efeito, esta visita era oportuna. As vestes de Phileas Fogg e de Fix estavam em frangalhos, como se estes dois gentlemen tivessem brigado por causa dos dignos Cumberfield e Mandiboy. Uma hora depois, estavam convenientemente vestidos e penteados. Em seguida, voltaram ao International Hotel. Passepartout esperava seu patrão, armado com meia dúzia de revólveres de 6 tiros e fogo central. Quando viu Fix em companhia de Phileas Fogg, fechou a cara. Aouda, tendo-lhe narrado em poucas palavras o que sucedera, sossegou. Evidentemente, Fix não era mais um inimigo, como antes, era um aliado. Mantinha a sua palavra, por enquanto. Quando o jantar terminou, foi trazido um coche que deveria conduzir os viajantes e seus pertences à estação. No momento de subir para o veículo, Phileas Fogg disse a Fix: Voltou a ver o Coronel Proctor? Não, respondeu Fix. Voltarei à América para reencontrar com ele, disse Phileas Fogg friamente. Não seria conveniente que um cidadão inglês se deixasse tratar assim. O agente sorriu e não respondeu, mas, como se vê, Phileas Fogg era dessa raça de ingleses
que não toleram o duelo em seu país, batendo-se no estrangeiro, quando se trata de defender a honra. Às 6 menos um quarto, os viajantes chegaram à estação e encontraram o trem prestes a partir. No momento em que Phileas Fogg ia embarcar, avistou um empregado e, chegando-se a ele, disse: Meu amigo, não houve hoje algum tumulto em São Francisco? Era o Mintig, senhor, respondeu o empregado. Contudo, parece-me que notei uma certa animação nas ruas. Trata-se simplesmente de um Mintig organizado para uma eleição. Eleição para um cargo importantíssimo, sem dúvida, perguntou Phileas Fogg. Não, senhor, de um juiz de paz. Depois desta resposta, Phileas Fogg subiu para o vagão e o trem partiu todo a vapor. Em que se pega o trem expresso da Estrada de Ferro do Pacífico? Oceano, oceano, assim dizem os americanos, e essas 3 palavras deviam ser a denominação geral do Grand Trunk, que cruza os Estados Unidos da América em toda a sua extensão, mas em realidade o Pacific Railroad se divide em 2 partes distintas, Central Pacific, entre São Francisco e Ogden, e Union Pacific, entre Ogden e Omaha. Lá se encontram 5 linhas distintas, que põem Omaha em comunicação frequente com Nova York. Nova York e São Francisco estão, portanto, presentemente reunidas por uma faixa de metal ininterrupta que não mede menos de 3.786 milhas. Entre Omaha e o Pacífico, a estrada de ferro percorre um território ainda frequentado pelos índios e pelas feras. Vasta extensão territorial que os Mormons começaram a colonizar por volta de 1845, depois que foram expulsos do Illinois. Outrora, nas circunstâncias as mais favoráveis, gastavam-se 6 meses para ir de Nova York a São Francisco. Atualmente, apenas 7 dias. Foi em 1862 que, apesar da oposição dos deputados do Sul, que queriam uma linha mais meridional, o traçado da Railroad foi assentado entre os paralelos 41 e 42. O presidente Lincoln, de tão saudosa memória, fixou pessoalmente no estado de Nebraska, na cidade de Omaha, o ponto inicial do novo ramal. Os trabalhos foram logo iniciados e tocados com aquela atividade americana que não é nem cheia de papéis nem burocrática. A rapidez da mão de obra não deveria prejudicar de forma alguma a boa execução do caminho. Na pradaria, os trabalhos avançaram na proporção de 1,5 milha por dia. Uma locomotiva, rolando sobre os réus da véspera, levava os raios do dia seguinte e se corria por eles assim que eram assentados. A Pacific Railroad lança diversos ramais em seu percurso nos estados de Iowa, Kansas, Colorado e Oregon. Saindo de Omaha, costeia a margem esquerda do Platte River até a junção com o ramal do norte, segue a ramificação do sul, cruza o território de Laramie e as montanhas Alsatian, contorna o Green Salt Lake, chega a Salt Lake City, a capital dos Mormons, penetra pelo vale da Tuila, pelo deserto americano, as montanhas de Cedar, Humboldt River, Sierra Nevada e torna a descer por Sacramento até o Pacífico, sem que este traçado ultrapasse em nada 112 pés por milha, mesmo na travessia das montanhas rochosas. Tal era a longa artéria que os trens percorriam em 7 dias e queria permitir ao honrado Phileas Fogg, ele ao menos esperava, pegar dia 11 em Nova York o navio para Liverpool. O vagão ocupado por Phileas Fogg era uma espécie de ônibus comprido que repousava sobre 2 trens formados
por 4 rodas cada um, cuja mobilidade permitia atacar curvas de pequeno raio. No interior, nada de compartimentos. 2 filas de assentos dispostos de cada lado, perpendicularmente ao eixo, entre os quais havia uma passagem. No interior, nada de compartimentos. 2 filas de assentos dispostos de cada lado, perpendicularmente ao eixo, entre os quais havia uma passagem que conduzia aos gabinetes de toilette e outros com que cada vagão era provido. Sobre toda a extensão do trem, os veículos se comunicavam através de corredores e os viajantes podiam circular de uma extremidade à outra do comboio, que colocava à sua disposição vagões salões, vagões terraços, vagões restaurantes e vagões cafés. Só faltavam vagões teatros, mas algum dia haverá. Sobre os corredores circulavam incessantemente vendedores de livros e de jornais anunciando sua mercadoria e vendedores de bebidas comestíveis e tudo mais que se poderia vender ali. Os viajantes tinham partido da estação de Auckland às 6 horas da tarde. Já era noite, uma noite fria, sombria, com um céu coberto de nuvens que ameaçavam desfazer-se em neve. O trem não andava com grande rapidez, levando em conta as paradas, não percorria mais de 20 milhas por hora. Velocidade que lhe deveria, contudo, permitir atravessar os Estados Unidos no tempo regulamentar. Conversava-se pouco no vagão. Aliás, o sono logo iria ganhar os viajantes. Passepartout se achava sentado atrás do inspetor de polícia, mas não falava com ele. Desde os últimos acontecimentos, suas relações tinham arrefecido muito. Nada de simpatia, nada de intimidade. Fix não tinha mudado nada em sua maneira de ser, mas Passepartout conservava-se, pelo contrário, numa extrema reserva, pronto para a menor suspeita estrangular seu antigo amigo. 1 hora depois da partida do trem, a neve caiu, neve fina que não poderia, felizmente, atrasar a marcha do comboio. Só se via através das janelas uma imensidão branca sobre a qual, desenrolando suas volutas, o vapor da locomotiva parecia sombrio. Às 8 horas, um steward entrou no vagão e anunciou aos viajantes que a hora de dormir tinha chegado. Este vagão era um sleeping car, que em poucos instantes foi transformado em dormitório. Os encostos dos bancos se desdobraram, os colchonetes cuidadosamente embrulhados se desenrolaram por um sistema engenhoso, cabinas foram improvisadas em alguns instantes e cada viajante teve logo à sua disposição um leito confortável que espessas cortinas protegiam de qualquer olhar indiscreto. Os lençóis eram brancos, os travesseiros macios, bastava deitar e dormir, o que cada um fez como se estivesse na cabina confortável de um navio, enquanto o trem corria a todo vapor através do estado da Califórnia. Na região entre São Francisco e Sacramento, o solo é pouco acidentado. Este trecho da estrada de ferro, sob o nome de Central Pacific Road, toma Sacramento por ponto de partida e avança para leste, ao encontro do que parte de Ojama. De São Francisco, a capital da Califórnia, a linha corria diretamente para nordeste, ladeando o American River, que deságua na Baía de São Pablo. As 120 milhas compreendidas entre estas duas importantes cidades foram percorridas em 6 horas e, pela meia-noite, enquanto dormiam o primeiro sono, os viajantes passaram por Sacramento. Não viram, portanto, desta cidade importante, sede da legislatura do estado da Califórnia, nem os seus belos cais, nem suas ruas largas, nem seus hotéis esplêndidos, nem as praças, nem os templos. Saindo de Sacramento, o trem, depois de ter passado pelas estações de Junction, Rocklin,
Auburn e Colfax embrenhou-se no maciço da Serra Nevada. Eram 7 horas da manhã quando foi atravessada a estação de